Podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, AtiTransfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal Nova Esperança, Deusa Confecções. Olá, paz do Senhor Jesus, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Crê? Eu me chamo Antônia Alves, apresentadora desse programa abençoado, onde vidas têm sido alcançadas através de testemunhos, história de superação e fé. Quer contar seu testemunho aqui no programa? Entre em contato conosco através do telefone que vai aparecer aí na tela, tá bom? E se também você deseja ser um mantenedor desse programa, também vai aparecer aí na tela o código QR Code que você pode estar deixando a sua sementinha de amor aqui no programa, tá bom? Eu quero deixar uma passagem aqui, como a gente sempre deixa toda semana, né? Aqui em Salmo 46, que diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus e a casa sagrada do Altíssimo, né? Então, nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele sempre está conosco, ele sempre está perto. Então, só basta você clamar e chamar pela presença dele. Ele é o alívio, ele é o socorro. Sempre não deixe de confiar e descansar em Deus. Saiba que ele sempre está pronto para poder ouvir vocês. Tá bom? Medite nessa palavra, né? Salmo 46. Nós não teremos medo porque o Senhor está conosco. Ele nos dá coragem, ousadia. Então não deixe de seguir a Jesus. Ele deseja entrar dentro do teu coração e fazer morada. Ele quer transformar tudo aí dentro, tá bom? Tenha convicção disso, que o Senhor é resposta para tudo. Clame a Ele e Ele vai te responder. Glória a Deus, aleluia. Você já compartilhou essa entrevista? Ainda não? Olha, eu peço que você compartilhe, não deixe de se inscrever nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas aí, no YouTube, Facebook, tá? TikTok, Instagram. Não deixe de nos seguir, tá bom? E não deixe de se inscrever também e deixar o seu gostei. E também o comentário, tá? Não esqueça. Nós vamos começar a entrevista com o pastor Hamilton, né, lá de Goiânia. Olha, de Goiânia diretamente para o nosso programa. Olha que bênção! Glória a Goiânia Deus! é bênção. Porto Velho também. Pastor Hamilton é uma bênção, gente. Nós conhecemos o pastor Hamilton a esse final de semana, né, no Seminário Sol de Libertação. Ele já vai compartilhar com a gente o que significa isso, né, Sol. E assim, foi algo tão abençoado, transformador. Para mim foi novidade, eu não conhecia tão profundamente o que a gente aprendeu lá, né? Então, foi maravilhoso. E foi aí que a gente fez o convite para o pastor e, graças a Deus, tivemos a oportunidade, né, pastor? Seja muito bem-vindo ao podcast Você Crê. Amém, pastor Antônio Alves, prazer é nosso de estar aqui, né, nesse momento especial, e já espero que realmente possa ser a sua vida edificada com aquilo que a gente vai comunicar com vocês nessa noite. Vamos começar falando um pouquinho sobre o projeto, né? Sobre o Seminário Sol, que é algo assim maravilhoso. Se as pessoas soubessem e tivessem esse conhecimento, pastor, meu Deus. Sim, Sol, Sistema Ofensivo de Libertação. A gente já está mais aí quase 2 décadas atendendo o corpo de Cristo, atendendo a igreja do Senhor Jesus, ministrando a vida de Deus para pessoas. É um projeto, por aquilo que a gente viveu, experienciou, a gente acabou desenvolvendo isso em Deus. Recebemos essa ministração, essa vida de Deus. É um livro que é base do nosso seminário. A gente vai às igrejas, a senhora participou conosco, Sim. E percebeu o quanto acontece. Acontece muita libertação, muitos milagres. Então, são palavras pontuais para trazer clareza sobre amarras espirituais, onde a gente vai falando sobre legalidades, onde a gente trabalha essa questão de maldições, entradas de espíritos familiares, né? Há muitas outras situações, mas sabemos que o que acontece é incrível, né? É verdade. A senhora viu o quanto de libertação, quantas pessoas curadas, libertas. Nossa. E a palavra, porque qualquer movimento
a gente equipara, tem que estar equiparado à palavra. É verdade. Então, durante todo o seminário, a senhora percebeu que a gente trabalha muito, é uma forma muito bíblica. A Bíblia diz que o ministério de Jesus, e se você for estudar, ele é um ministério muito avante na questão de libertação. É verdade. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas ele veio para o que era seu. Os seus eram os judeus, que já eram pessoas que tinham a palavra de Deus. Sim. E Jesus, tendo uma das coisas mais fortes no seu ministério, era a libertação. Tanto é que no livro de Marcos, você vai encontrar Jesus fazendo muitos milagres, tirando espíritos que estavam sobre pessoas, espíritos atormentadores, pessoas que estavam afligidas por enfermidades e vários processos. Verdade. Então a gente vem com essa verdade, na unção do Espírito Santo, pelo nome do Senhor Jesus, e então a gente já vem rodando, já rodamos por quase todo o Brasil, muitas denominações, E tem quantos muitas anos, igrejas. pastor, já esse projeto? Já está quase indo a mais de 15 anos, indo para quase 20 anos, na verdade. É mesmo, Eu sou meio pastor? ruim com a identidade, Aham. com datas para isso. Sim. Mas já há muito tempo que a gente ministra, inclusive a gente vem aqui, a gente vê o primeiro momento com os pastores da igreja Comunidade Shekinah, Uhum. né? Hoje a gente tem um pastor Então Evimar, já tem um tempo, né, que vocês vêm aqui em já Porto tem, Velho? acho que final de 2011 e início de 2012. Nossa. A gente já vem para cá há Bastante muito tempo, graças a Deus. E tem sido uma bênção. Muitas igrejas abençoadas, mas é Porto Velho, é Mato Grosso, é vários lugares aí que a gente já tem passado para a glória de Deus. Ah, olha que bênção. E realmente isso que você falou sobre essa questão da libertação é interessante, que as pessoas pensam que é só expulsar demônio, né? É só expulsar e não achar a raiz da situação. Por que aquela legalidade entrou? Por que a pessoa deixou entrar aquela situação, aquele A gente demônio, faz né? esse Aquele mapeamento. espírito, A gente né? ensina a igreja. Na verdade, o slogan é isso mesmo, né? É libertando e equipando. Libertadores, eu acho que é outra expressão, não tem melhor do que essa. Ele vai trabalhar com libertação e equipando automaticamente as pessoas. Sim, a gente confronta os espíritos malignos em nome do Senhor Jesus, mas muito mais do que essa expulsão de demônios é o ensino bíblico de como se posicionar contra essas coisas. Então a gente trata como os demônios entram, como eles vêm, como eles agem, como eles estão. Ao tirar o espírito maligno, é importante ensinar a pessoa a se posicionar. Poxa, acaba que o inimigo veio, e eu não sei muitas vezes como, aí tira ele, agora eu não sei de novo como ele veio. Então eu preciso aprender e depois até como fechar a porta para que essa contaminação não volte espiritual... de novo, né? Não volta. A Bíblia diz que ele volta, né? Ele saindo, de repente ele volta ao momento que ele deseja voltar. Então nós ensinamos tudo isso no seminário, essas situações, porque a vida espiritual, né, pastor Antônio Alves, É verdade. ela é espiritual. Muita gente não entende que essas coisas existem. E reflete no físico, né? O espiritual reflete no físico muitas das vezes. O mundo ele é espiritual. Deus é espírito, criou todas as coisas, então tudo procede de Deus. Sim. E a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito. É verdade. E é verdade. E algumas vezes as pessoas esquecem, né? Mesmo que não tenham consciência disso, e não é por não ter consciência que a pessoa está defendida. Se eu não souber, fica pior. Levítico 5,17 diz que se uma pessoa falhar em algum mandamento do Senhor, ou seja, gerar uma brecha, ela será culpada daquele erro, mesmo que ela não saiba. Isso é um princípio espiritual. Ou seja, se uma pessoa errar, o inimigo vai buscar dominar, matar, destruir, que é o que a palavra fala. Ele não tem piedade. Então eu preciso saber, se eu estive na mão do inimigo, eu preciso vencer e vindo para Cristo eu estou livre, mas muitas vezes preciso o tempo todo entender essa dinâmica espiritual. Então, muito mais do que expulsar demônio, sai. A ideia de, olha, cuidado, porque as portas de entrada, o acesso que o inimigo tem, por onde ele vem, como ele age, como ele entrou, essa coisa é aprendida no seminário. Né? É verdade. E compartilha com a gente alguma experiência, pastor, que o senhor vivenciou durante esses períodos aí, tantos anos já de libertação, algo assim que marcou toda essa trajetória do senhor nesses quase 20 anos, né, nesse ministério. Tá, primeiro, sol. Eu vou lembrando aqui, a palavra sol, ela é um acróstico, você percebeu, Sistema Ofensivo de Libertação, mas foi uma inspiração dentro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que diz: mas para vós outros que temei o nome do Senhor, nosso Deus, nascerá o sol da justiça. Trazendo sobre suas asas a salvação. Então é um seminário muito bíblico e ele fala sobre isso. Esse texto é uma promessa da libertação que o Messias iria trazer. Ele trazia sob suas asas a salvação, porque a salvação é uma palavra muito ampla, é soteiro.
Então, tem a ver com a salvação, tem a ver com libertação, com a retirada, né, desse ambiente. E Cristo trazendo sobre suas asas, eu sairei e saltareis. Tem a ver com a libertação mesmo. E são muitas, são centenas. Como eu disse, muitos anos tem experiências absurdas de curas extraordinárias. Pessoas que carregavam doenças por 10 anos, 15 anos, e às vezes dentro da igreja. E era uma doença de origem espiritual. Sim. E quando chegou no seminário, essa pessoa foi curada, cabalmente curada. Doenças terríveis. Nós tivemos casos de pessoas que tinham aleijumes, que foram corrigidos, porque era um espírito que gerava aquela situação. Temos casos de pessoas que tinham, me marcou assim, são centenas, mas me vem à mente, uma família, eles eram em torno de 8 pessoas, todos sofriam de enxaqueca congênita. Todos. Nossa. Todos. Só apenas 2 estavam nos seminários, 2 irmãos. O restante não. E no processo de libertação, que eles passaram ali conosco, os 2 irmãos foram curados, mas instantaneamente todos os outros irmãos da família. Nossa, então foi um milagre, assim. A gente tem tantos, muitas curas, muita libertação mesmo. Sabemos que a origem dessas coisas espirituais, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Agora, Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então, nós levamos a igreja a entender, a se posicionar quanto a essas coisas. É muito forte, é muito bom. É muito forte. E como que iniciou esse projeto, pastor? Assim, como que veio assim, a certeza? Você passou por esse processo também, você fez um mapeamento, fez esse processo de libertação para você entender que era esse o seu chamado. Como é que veio à tona, né, na sua mente, junto com o pastor Torres, né, que vocês... Sim. Os 2 juntos, né, que fazem esse ministério. Eu vinha trabalhando com isso por causa da origem que eu vi. Quando eu aceitei a Cristo Jesus, eu era uma pessoa muito oprimida, porque eu já estava envolvido com essas coisas espirituais nesse ponto dessa jogada, entendeu? Você frequentava já ambientes espirituais que tinha esse ponto. Eu queria ter esse encontro com Jesus. Na verdade, eu tinha fome por Deus. Então, de alguma forma, eu queria esse lado espiritual, mas não tinha muita luz sobre isso. Acho que a maior parte daqueles que andam não entendem, né? Eu achava, Antônio Alves, que Cristo poderia estar em qualquer lugar, menos junto com os evangélicos. Eu falava, não, os crentes não. Crente não, crente enjoado, crente ele faz o que ele acha que sou ele que vai ser salvo. E aí eu descobri que precisa crer em Cristo, apenas em Cristo, para ser salvo. Mas a minha experiência com o Senhor Jesus foi assim. Eu estava indo fugindo do Cristo vivo da maneira que ele era, mas eu tinha experiências espirituais que estavam muito marcantes, né? E essas experiências não eram de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. E a gente acaba enveredando por esses caminhos. E acaba que minha mãe, minha família se envolveu muito com isso. E quando eu encontrei Jesus, eu descobri essa verdade poderosa, essa revelação em Jesus, eu fiquei muito estremecido, né? Porque eu falei, meu Deus, como é que é essas coisas? Você tinha quantos anos? Eu estava com 21 anos de idade. Antes disso, eu não tinha aquela... não já tinha ido na igreja, alguma coisa, já tinha ouvido falar de Jesus, alguma coisa? Dessa forma, assim, eu participei de outras situações, porque, como eu disse, eu tinha fome de Deus. Meus pais eram de uma linha espírita, era assim, essa é a minha história. Né? Meus avós eram um pouco católicos, mas com mais tendência ao espiritismo. Fui criado no meio disso, com essas coisas. Meu avô fazia benzia pessoas com aquela coisa. Entendi. Costume da igreja. Sim. O Brasil foi gerado nesse berço, né? Verdade. Com essa coisa toda. E aí a gente se envolveu com isso, mas isso não me saciava. Eu queria encontrar Deus e busquei em vários lugares, com vários movimentos. Eu enveredei pelo caminho das drogas por um tempo, né? Porque meu pai nos abandonou. Depois entrou um padrasto que era um homem meio desequilibrado, muito espancamento. Nossa. Então a gente foi ficando magoado com a vida, com essas coisas todas. E então, no meio dessa busca toda, dessa raiz, com os 14, 15 anos para frente, acabei me enveredando pelo caminho das drogas. Foi muito pesado. Nossa. Todo tipo de droga, violência, né, por causa das mágoas que eu carregava, dos maus tratos que eu havia passado. E eu continuava clamando por Deus. E num dia, então, fui convidado a ir à igreja, encontrei, indo à igreja, eu não me lembro o que o pastor pregou, não lembro. Eu estava ali por causa de uma outra busca que eu queria, né, mas eu fui aí à igreja e naquele dia eu tive um impacto muito poderoso de Deus. Eu senti Jesus me abraçar. Nossa. Assim, Antônio Alves, foi algo tão
Eu nunca esqueço todos os dias, depois já são mais de 30 anos, que eu venho servindo Jesus. É raridade a noite em que eu vou me ajoelhar e eu não agradeço o Senhor. Sim. Agradeço a Deus por ter me amado, me abraçado, eu que nem eu me amava. Então eu chorei muito com esse encontro com Jesus, e nesse encontro eu já mudei toda a minha vida em uma noite. Eu larguei, eu fumava, cheirava, eu fazia tudo quanto era coisa das drogas, de mundo, tudo que o mundo dá. Naquela noite, com o abraço de Jesus, eu não faria mais nada a partir daquele dia. Nossa, foi instantâneo. Foi instantânea a minha transformação. Nossa, eu fui para a igreja, né? Não foi uma vez, era uma campanha, né? Para buscar a bênção que eu queria, com muito receio. Mas no terceiro ou quarto dia da semana da minha busca, eu tive essa presença do Senhor sobre a minha vida, e naquele dia que Ele me abraçou, nunca mais usaria mais nada, não teria mais coisa nenhuma com isso. Eu tinha vida muito complicada, mas virei um cristão naquela hora, crente mesmo, alinhado com Jesus, e fui para a batalha espiritual, né, onde eu fui falar com a minha mãe tinha as raízes que eu citei para você. E ali na igreja já trabalhava com esse processo de libertação? Não muito. Tá. Mas a minha experiência me deu isso, e eu descobri um pessoal que trabalhava. Sim. Né, eu via isso, eu lia na palavra de Deus sobre libertações e tive interesse. O pessoal que me ganhou trabalhava não muito, mas o meu interesse, acho que justamente pelo que eu enfrentava, eu fui buscar. E aí foi onde eu fui desenvolvendo. Minha mãe passou por libertação, minhas irmãs entraram no mesmo processo que a gente ministra e acredita hoje. Sim. E aí, com o tempo, a gente foi pegando ferramentas, foi desenvolvendo o dom, a porção de Deus. É aquela declaração, naquilo que você é atingido, você acaba, naquilo que você sofre, você acaba desenvolvendo uma habilidade para socorrer. É verdade. Sabe, você que pode estar enfrentando alguma coisa agora, naquilo que você sofre, você acaba desenvolvendo uma habilidade. Aí está ligado nisso, fui aprendendo nisso, fui lendo bastante e desenvolvendo o ministério. Acaba que o meu chamado pendeu bastante para dentro disso, porque logo cedo, quando eu comecei a ministrar para as pessoas, eu já vi as pessoas entrando no processo de libertação. Deus me deu o dom de visão aberta. E foi rápido assim, você começar a pregar, já ministrar? Foi rápido assim, poucos meses. É mesmo, pastor? Eu fui muito acelerado. A sua entrega foi mesmo assim? Genuína. Assim como eu fui mesmo. Mergulhado para o mundo, eu fui mergulhado para Deus. Nossa, eu não forte. Fiquei naquela coisa entre, Sim. Deus, será, se não. Em cima do muro, igual não, a minha experiência ela foi impactante. Eu, assim, aceitei Cristo, já sabia que Ele era tudo e era tudo que eu precisava. E para isso eu abri mão de tudo. Eu morava com uma pessoa, não era casado, eu tinha uma vida com uma pessoa que era do mundo, aquela coisa toda. Eu já cheguei para ela e falei, nós temos que ir para a igreja. Ela não quis, eu nunca mais toquei nessa pessoa. Sério? Morando com ela, eu falei, não. Nós temos que resolver isso aqui. Então eu larguei droga, sexo, tudo no encontro poderoso com Jesus. Isso para mim foi muito marcante, porque mas o senhor não já tenho tinha sombra. consciência, no caso? Ou o senhor já tinha sido orientado que tinha que largar tudo? Ou foi experiência assim? de Deus. Eu falo para as pessoas que quem nasce de novo, Antônio Alves, essa experiência era poderosa demais. Eu recebi Cristo e isso já me deu a convicção do que eu devia fazer ou não. Nossa, então eu sabia que não tinha medo. Talvez isso. Não, convicção plena e clara. Nossa. Droga, sexo errado, sexo é de Deus, né? Sim. Mas tem que ser dentro de um casamento entre um homem e uma mulher que sirvam a Deus e que amam a Deus. E é isso que aconteceu comigo. Então tudo foi muito genuíno. Ali eu já entrei para a leitura da Bíblia. Eu com 6 meses, 7 meses, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Nossa. Fome. Eu queria, já que eu queria Deus, então era aquilo. E aí nisso é que eu fui pegando, fui crescendo e fui dando dom. Eu fui tendo esse dom, eu já ministrava, via pessoas sendo curadas. Então sabe? o senhor já tinha essa visão aberta, o senhor já tinha. conseguia desde de criança ou desde... Não, desde o tempo que aceitei a Cristo. Eu achei que o senhor tinha antes de aceitar Jesus. Não. Essa visão aberta. Eu não desenvolvi nada fora de Cristo Jesus, a não ser a maldade, a raiva e a drogadição. Muito desenvolvi a raiva, o ódio da vida, né? Muita tristeza, achava que se Deus existisse, ele era covarde, por estar permitindo que eu vivesse aquilo. Sim. Então eu tinha muita mágoa, então desenvolvi isso. Mas com Jesus, não. Encontrei Jesus, a verdadeira vida, e dali para frente mergulhei em Deus. Com 6, 7 meses já tinha lido a Bíblia 2 vezes, queria muito mais. E fui lendo e aprendendo, mergulhando. Ia ministrar, e as pessoas viam que eu havia uma graça, uma habilidade, pessoas vinham doentes para eu orar porque eram curadas. A notícia começou a correr dentro do ministério mesmo. E daí a gente não para, né? A gente começou a investir. Hoje a gente vende o livro porque a gente acredita nisso. Há pessoas que querem receber, mas elas não investem. Invista no seu ministério.
pegue, compre livros, se dedique, leia, mergulhe. E foi isso que a gente fez. E depois de uns anos, eu já estava bem à frente no ministério, quando o pastor Torres um dia me convidou para ministrar na igreja dele, na igreja, né, ele é da Igreja de Cristo, eu sou do Ministério Palavra da Reconciliação em Goiânia, pastor Torres é da Igreja de Cristo. Também em Goiânia. Também em Goiânia. Ah, sim. E ele me chamou para ministrar, e quando ele viu a maneira com que Deus estava me usando, inclusive foi junto com ele que a gente acabou desenvolvendo o seminário. Não tinha o seminário. Perdão, sim. Eu tinha algo escrito, eu tinha uma apostila, mas não era tão bom quanto o livro. Sim. Eu já tinha alguma coisa ali. Então, quando o pastor Torres chegou, ele me viu ministrar, e ele encostou e falou, pastor, eu quero isso, eu quero aprender. E aí a gente acabou nos tornando muitos amigos, né, muito próximo, e com ele a gente fomos desafiados, e juntos nós escrevemos o livro, que hoje é o livro que roda por toda parte aí. Então foi assim que nasceu o Sol. Quando o Torres veio, já como eu disse, eu tinha uma apostila, mas não era tão bom, e com a chegada do Torres e esse gás todo, a gente acabou tendo o seminário lançado. Glória a Deus. Gente, vamos para um intervalo rapidinho e já retornamos, viu? Fique ligadinho aí com a gente. Podcast Você Crer? Oferecimento Telemídia Publicidade, AtiTransfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal Nova Esperança, Deusa Confecções. Glória a Deus, voltamos. Já compartilhou essa entrevista? Olha, não deixe de compartilhar, viu? E não deixe de se inscrever também no canal, tá? Nos ajude aí o nosso canal crescer cada vez mais e vidas serem alcançadas. Esse é o nosso objetivo do podcast Você Crê, viu? Olha, como eu falei, vai aparecer na tela aí o código QR Code, se você quiser contribuir com o nosso programa, deixar sua semente, tá? Para também manutenção do nosso programa, tá bom? E se você deseja ou conhece alguém que tem um testemunho muito forte e queira vir aqui no programa, também entra em contato conosco para que essa pessoa venha compartilhar sua história de fé. Estamos atrás de pessoas que têm histórias impactantes, assim como a do pastor Hamilton, que está compartilhando aqui com a gente. Algo extraordinário o Senhor fez, né? Uma entrega genuína que Deus fez na vida do pastor, e ele tem feito a diferença aqui no Brasil, aqui em Porto Velho e no Brasil, viu? E daqui a pouco vai ser no mundo, viu, pastor? A gente já tem em alguns lugares. Eita glória, sério, já pastor? Fomos no Japão, já fomos para a Inglaterra, já tivemos. Olha aí, em alguns que lugares, bênção. já tivemos, fomos aos Estados Unidos, temos cantado perto com o pessoal. Hein? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E como chegou ao ministério pastoral? Como é que foi esse processo? Quando eu falei para você que meu encontro com Jesus foi tão genuíno, que com 3 meses eu sabia que eu seria pastor. Eu tinha fome, eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu vou ser pastor. Eu nasci para ser pastor. Nossa. Ele falou, uau. E aí, essa paixão é inerente, né? Eu acho que foi a melhor escolha da minha vida. Depois de eu ter nascido, acho que ser escolhido por Jesus para ser pastor, e ele ter plantado no meu coração esse anseio. Então, eu amo ser pastor. Eu sou pastor 24 horas por dia, dormindo, acordado. Isso aí, para mim, é minha vida. Nossa, atender, orar por pessoas, acompanhar pessoas. Sim. Né? Tem sido isso. E eu vim de um porquê? Eu vim de um lar muito perturbado. Meu pai, como eu disse, ele era uma pessoa que trabalhava essa situação. Minha mãe fugiu com ele lá em 69, 70. E aí minha mãe fugiu com ele e ele abandonou a minha mãe. E com minha mãe com 3 crianças, eu, minha irmã mais velha e a mais nova. E a gente sofreu muito. Depois disso, minha mãe casou com um outro homem, que era o nosso padrasto, mas era um cara muito mau, muito perverso. Então, espancamento muito forte. E eu me magoei muito com essa questão. Meu pai me abandona, vem um outro homem e se torna uma pessoa... Hoje a gente entende, eu tenho essa ligação, eu tenho essa percepção de como Satanás trabalhou para destruir a minha vida na intenção de realmente encerrar. E lá com 21 anos de idade foi que eu encontrei Jesus, mas eu estava todo marcado e angustiado com essa situação, tinha enveredado. Muitas cicatrizes, né? Muitas cicatrizes. Mas Cristo resolveu isso para mim. Então, com 3 meses, comecei a estar na igreja, já liderando, cuidando, ajudando pessoas. E cresci, me tornei pastor e hoje já vai aí para mais de 30 anos, apaixonado por Jesus, do mesmo jeito que eu era quando eu encontrei,
agora com um pouco de mais maturidade. É perceptível, pastor, essa sede, essa paixão, é perceptível. Eu acredito Amém. que as pessoas que estão nos assistindo vai perceber também que é expressivo, tá no seu rosto, Amém. né? Esse amor por Cristo, esse zelo, Pela noiva, essa né? sede, né? Também pelas almas, né? Pelas Sim. vidas, porque esse projeto que vocês fazem é maravilhoso, entendeu? É genuíno demais. Muita gente curada, muita gente Muita. restaurada, né? Eu fiquei pensando ali, pastor, se as pessoas soubessem o que é tratado ali, elas não pecariam tanto. A questão, acho que... Eu acredito, né? Na minha genuidade. Quando você fala, não, na verdade, Né? eu acho que essa questão de pecar, ela é uma revelação. Assim, nós temos luzes aqui agora que nos iluminam, né? A gente tem luzes de vários watts de potência. Sim. E para mim é isso, eu acho que cada pessoa tem um nível de revelação em Deus. E é claro que você tendo o seu próprio nível, você tem que avançar para que essa luz seja maior. Não é que você recebeu uma pequena luz e vai ficar nessa luz. Você precisa expandir isso. E realmente quando você tem revelação da palavra, da santidade, do amor, da compaixão de Deus, sabe? Você vê que às vezes a pessoa fala, é porque se você pecar, você vai morrer. Isso é normal. Sim. Se você pecar, e mesmo com essa sentença as pessoas pecam. É verdade. Mas eu não deixei de pecar por medo de morrer. Eu deixei de pecar com medo de não ter o Cristo. Deixar de pecar por não ter contato com Ele. É verdade. Deixar de pecar por perder o amor que Ele libera. Você viu que a coisa muda, Sim. Antônio Alves? Você vê que às vezes as pessoas estão em lugares que eles querem reter o pecado por uma disciplina humana pesada. E não adianta. A lei era dura, a lei era dura e não mudou ninguém. Sim. Então, assim, a fonte de não pecar, essa experiência, essa luz, essa revelação do amor e da vida de Cristo. Poxa, ele é o Cristo vivo. Como eu vou ofendê-lo? Como eu vou machucá-lo? Como eu vou desprezá-lo? Como eu vou dizer não ao meu Cristo que me deu tudo? Então, a diferença, eu acho que está nisso aí. Mas sim, quando a gente vem para o seminário, a gente vai descobrir o quê? Poxa, olha o tanto de coisa que eu fiz, porque todos pecaram e afastados foram da glória. Sim. Isso desde Adão, pronto. A gente descobriu que tudo tende a afastar de Deus. Para voltar, é importante voltar para Cristo. Cristo é essa busca, né? Então, assim, mas é bom você ter falado que realmente não existe preto, ou não existe cinza, né? Mais ou menos. Ou é uma coisa ou é outra. E às vezes assim mesmo não há neutralidade. A vida não há neutralidade, sim, Antônio. E às vezes as mesmas pessoas conhecendo o sol, o projeto seminário, eles ainda tendem a não deixar entrar para o coração, né? E essa coisa, porque uma das coisas que você vai descobrir é que a vida, enquanto você vive nessa terra, não há neutralidade. Ou você vai estar com uma coisa ou com outra, não tem outro meio. Isso é uma verdade, entendeu? E as pessoas esquecem. Então, há tanta coisa que você faz, está fazendo, está envolvendo, que isso está permitindo, acessando um mundo de forma espiritual, de forma consciente ou não. Então, assim, essas coisas dão... É muito sutil, é muito tênue. Né? Há pessoas que não entendem essa parte espiritual e não é porque elas não entendem que elas não vão ser afetadas, atingidas ou beneficiadas. Né? Isso vai acontecer. Tudo originou em Deus, que é espírito. É verdade. Todas as coisas. Então, vai passar por essa vida e isso que vai acontecer. E a Bíblia diz que há um ser que está com muito ódio, muito raiva do ser humano. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem outra proposta. Não tem. Todo bom plano do maligno, no final, ele é morte. Todo. Ele vai começar belo, bonito, cheiroso, agradável, mas o fim é a morte. É a morte e amargo. Só Jesus para ajudar mesmo. É verdade. E agora eu quero saber, pastor, experiências da sua vida que o senhor já viveu durante, experiências sobrenaturais que o senhor venha lembrar aí, que marcaram a sua trajetória, né? Na área da finança, na área da saúde, o que Deus fez assim de extraordinário na sua vida. Claro que a salvação já é algo genuíno e maravilhoso que Deus dá, sim. Mas experiências na caminhada que o senhor obteve junto com a sua esposa, né? Sim. Da sua família. É uma construção, porque quando eu encontrei a Cristo Jesus, eu estava sem nada. Estava sem moral, sem vida, estava acabado. Nossa. Então era um problema para mim e para todos que estavam à minha volta. Sim. Né? E ao encontrar a Cristo, eu pagamos um preço muito caro pelas escolhas que havia feito. Que eu dizia, poxa, se Deus existe, por que Ele deixa eu passar isso? Uhum. Só que as pessoas esquecem que suas escolhas levam aquilo, né, a viver algo ruim. Há pessoas que estão vivendo coisas ruins
e estão pondo na conta de Deus e tudo, mas às vezes, na maior parte da vida, escolha que se fazem ou que fizeram. Então, eu cheguei num ponto que eu entendi. Então, eu escolhi a Cristo, fui viver com Cristo e muito sem nada. Eu fui, Antônio, lembrando que eu fui para a igreja, então eu tinha muita coisa ruim, eu tinha, as coisas que eu tinha, eu tive que desfazer de muita coisa. Então, dentre elas foi muita roupa, eu acabei porque eu fui muito radical, coisas que eu percebi que não era legal, eu tirei tudo e fiquei realmente sem nada. E as empresas que eu havia trabalhado, eu tinha dado muito problema, nem emprego eu tinha. Então, fui buscar, não achei porta, então fui trabalhar um serviço bom, fui trabalhar de servente, porque todo serviço bom é o serviço honesto. Eu trabalhei de servente de pedreiro, mas eu era gráfico, era da área gráfica. Mas eu tinha dado problema demais, ninguém ia dar porta para mim. Então, eu fui para começar a minha vida nisso aí. Fui trabalhar, começando um pouco e buscando a Deus, e Deus foi acrescentando, porque Deus, ele nos abençoa de forma plena. Sim. Todas as áreas. Sim. Tem pessoas que querem espiritualizar, porque é importante a salvação, mas a salvação é um pacote completo. Nela vem tudo. Vem saúde, vem prosperidade, vem inteligência emocional, vem tudo. É pleno. A Paulo fala, né, que o Deus de paz o santifica em tudo. Vosso espírito, alma e corpo. Então ele fala que o homem é trino, é um ser triuno. Isso mesmo. E ali a salvação ela vem para abençoar seu espírito, sua alma e seu corpo. Ela vem para abençoar o seu entorno. Você se torna uma porta de bênçãos. Onde você chegar, em qualquer ambiente, vai ser abençoado. Isso é uma verdade. Você já viu, Antônio, aquela pessoa que quando ela chega, ela traz confusão, ela traz problema, ela traz canseira. Sim, nós somos portas espirituais, para o bem ou para o mal. É verdade. Tem que ter consciência disso. Então, como eu era uma porta má, porque eu era cheio de coisas ruins, amarguras e tudo, onde eu chegava causava transtorno e perda. Encontrando a Cristo, eu encontrei isso e me tornei uma porta de bênção. Glória a Deus. Então, fui trabalhando isso, aprendendo a palavra de Deus, e Deus veio de forma poderosa. Eu fui entender o mundo espiritual, né? Meus olhos se abriram para ter experiências, tempo, 3, 4, 5 horas de oração por dia. Nossa, então, visitações poderosas da presença de Deus, ver Deus mover-se de maneira muito, muito... Por isso é que eu digo que não há dúvida em meu coração. Esse podcast, você crê totalmente. Porque Deus é vivo. A palavra de Deus é infalível. E eu aprendi a usar a palavra de Deus para crescimento, para conquista, para realização, sabe? Para viver o melhor de Deus. Tem pessoas que esperam receber o melhor lá na eternidade. Mas deixa eu contar a história para você. A Bíblia conta um momento que Pedro, o apóstolo, você vai lembrar que quando Cristo chamou o apóstolo Pedro, ele estava passando por uma crise financeira. Ele tinha que pagar a conta, água, energia, tudo que tinha, né, tudo que ele tinha no período dele. Eu falo aqui, mas é só uma colocação, é claro, que na época não havia energia, gente. Segura a onda aí, vai devagar. Eu estou aqui parafraseando só para poder contextualizar. Mas Pedro tinha contas para pagar, isso aí é normal. Era casado, isso morava de geração em geração, sempre morava em Cafarnaum, morava com a sogra, eu tive lá em Cafarnaum, tive em Jerusalém, vi tudo isso. Mas ali ele estava, e ele foi pescar a noite toda, e o encontro dele com Jesus foi, Jesus resolveu a vida financeira dele. Porque ele falou, Jesus chegou, lança a rede ao mar, e ele falou assim, eu fiz isso a noite inteira, mas sobre a sua palavra. Sim. Ele lançou a rede, e então pegou muito peixe, e aquele peixe, o que fizeram com aquele peixe? Pedir ajuda ainda, pois né? O que fizeram com aquele peixe? Era o financeiro, Sim. Era a matéria-prima, ele pagou as contas dele, mas ele não voltou a pescar. Você imagina o pastor Antônio chegando para você e falando, moça, meu bem, eu encontrei Jesus ali e ele já me deu tanto de vamos pagar as contas todas, ele está dizendo que é para eu andar com ele. Você teria, vai logo, uai. E foi o que você fez, né? Vai logo, vai andar com ele, porque vai dar certo. É verdade. E então agora Jesus está andando, Pedro está andando com Jesus, só que chegou um momento que tinha um camarada que ele era rico, muito rico. E ele chega para Jesus e fala, bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E então Jesus falou, olha, vá, honra teu pai e tua mãe. E ele falou, não, ama o teu próximo como a ti mesmo, e honra teu pai e tua mãe. Ele falou, eu tenho observado isso tudo. Ele falou, então você quer ser perfeito? Vá, vende tudo, entrega aos pobres e vem e me segue. Aquela hora Jesus instalou na mente dele uma decisão pesadíssima. Porque vou abrir mão do meu conforto, da minha vida. E aí ele não conseguiu, baixou a cabeça. Jesus falou, olha, é complicado para eles dar a vida eterna, que tem muita posse.
Pedro ficou preocupado, falou, poxa, então eu vou. Jesus seguiu o Senhor é não ter dinheiro. Seguir o Senhor é ter uma vida apertada financeira. Quem que vai fazer de nós que abandonamos tudo, nossa empresa, para te seguir? Jesus falou assim, ó, não há alguém que, por amor do evangelho e de mim, abandonando tudo, por amor do evangelho e de mim, receba 100 vezes mais. De pai, mãe, ele fala, abandonando tudo. Pai, mãe, veja que eu confronto o evangelho. Abandonando tudo isso, que não receba mais 100 vezes mais, ainda nessa vida e no porvir a vida eterna. Poxa, alguém não entendeu? Pedro estava preocupado com o futuro dele como uma pessoa em Deus, passando crise financeira. E Jesus falou, não há ninguém que, de fato, por amor ao evangelho e por amor a mim, porque sabemos que tem gente que ama o evangelho, mas não ama Cristo. Há pessoas que amam a Cristo e têm dificuldade com a boa nova. O evangelho é boas novas. Entenda isso. Não é más notícias, são boas notícias. Ele morreu, mas ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância. E é prosperidade, é vida em todos os lugares. Eu vejo pessoas falar, não pode pregar, vai pregar miséria, pregar o quê, gente? Deus é bom, é para cuidar em todas as áreas. Ele fez isso na minha vida. Como ele resolveu a vida de Pedro, resolveu a minha vida. Começamos a crescer, a prosperar. Somos pastores presidentes de um ministério, cuidamos de várias igrejas. Temos um colégio hoje com quase 600 alunos em Goiânia. Entramos para essa área. Deixa eu contar Posso fazer um adendo aqui no meio disso? Pode, fica à vontade. Durante quase 10 anos, porque eu fui um usuário de droga por muito tempo. Então eu fumei, cheirei, jetei, tudo que você pensar de droga, chá. No mundo eu fiz o que o mundo oferece, sem nenhum freio. Eu não tive freio. O que foi intenso, né? O seu é intenso. Bebida, droga, sexo, tudo, fui com tudo. E nisso, quando eu vim para Jesus, eu encontrei o Senhor, mas eu sabia que pessoas precisavam de processo. Sim, eu sou a favor de internação de pessoas, dentro daquilo que é possível. Uma pessoa pedir ajuda, ir para uma casa de recuperação, tirar esse tempo. E eu abri uma casa de recuperação e servi por quase 10 anos. Nossa. Nessa casa de recuperação, eu acabei trabalhando muito na recuperação de muitos. Eu vi chegar ali meninos, eu vi chegar homens mais velhos. Mas isso o senhor já tinha condição de montar ou foi tudo pela fé? Não, deixa eu falar para você aqui. As pessoas misturam pela fé uma pessoa dura, sem dinheiro. Não. Ter fé não é ter dinheiro. Tem dinheiro e não tem fé. Fé está ligada ao espírito humano e não na hipótese. Sim, uma pessoa, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver fé, seu projeto não vai. Entendeu aqui? Entendeu a jogada? Sim. É porque tem que falar assim, ó, não, eu estou vivendo pela fé, como se quem tiver dinheiro não tem fé. Verdade. Né? Parece mesmo, né? Quem não tem dinheiro tem fé. Quem tem dinheiro não tem fé, não. Quem tem dinheiro, muitas vezes, foi muita fé para poder ter posse. Sim. Se você não acreditar, você crer, aqui está. Então, meu amigo, é crer plenamente. E eu criei. Então, abrimos uma casa de recuperação com muito desafio. Em coragem, tinha que investir dinheiro, e foi um desafio muito grande. Teve pessoas que apoiaram e tudo mais, mas o milagre era ver aquele povo sair da drogadição. Porque eu usei cocaína, maconha, eu usei, na época era mela, eu usei cigarro, o que tinha, o uísque, bebida de todo jeito, misturava toda a bebida em uma garrafa muito grande, bebia de tudo. Era um trem desenfreado, chá de beladona e aí vai. Barbitúricos, remédio, farmácia, tudo que fazia era desenfreado. E então eu encontrei com Cristo nesse período. Então, teve um momento que eu trabalhava só a igreja e a casa de recuperação. Mas por um tempo, Deus falou para mim que nós teríamos uma escola e que ele nos levaria a ser empresários. Hoje, somos empresários, temos a escola, temos várias igrejas, somos escritores, já vamos para quase 15, 16 livros escritos. Entendeu? E assim, foi nesse ponto. E Deus foi abrindo porta, nos promovendo, levando a outras nações, levando a estados. E foi maravilhoso. A gente tem experimentado isso. Um poder sobrenatural de um Deus que prospera. Porque a pergunta que a gente faz, né? Deus não é um Deus de pobreza. Ele é um Deus que ama o pobre. Deus não fez a pobreza. A pobreza é resultado do pecado. É isso mesmo. Ela é resultado pobreza e miséria. Eu era pobre e miserável porque eu vivia em pecado e distante de Deus. Vim para o Senhor Jesus, entendi a palavra e a miséria e a pobreza saiu. O pobre, ele é de Deus ou do diabo? Ele é uma vítima do diabo, então ele não é do diabo. Mas ele pertence a Deus e ele precisa dar ouvidos a Deus, porque o pobre é um alvo de Deus para Deus transformá-lo, para tirar ele da pobreza.
Essa é a visão de Deus, bíblica. Ele quer tirar. Ele manda pregar o evangelho aos pobres, ok? Para que o pobre seja encontrado por Deus e promovido. Você é escolhido por Deus, não importa a sua classe social, Deus te ama. Mas o pobre é um alvo. Deus olha para o pobre e fala, vou mudar a vida dele, mudar a sorte dele, porque a glória está nisso. E ele, abrindo a mente, vai prosperar e crescer. Então eu acredito, então, que quando a pessoa está em Cristo e vive uma vida bem aquém financeiramente, significa que ela não adquiriu, então, o conhecimento necessário para romper naquilo. Perfeito. Não é? Sim. Acredito que é isso. Ela não abriu a mente ainda para entender o que a palavra está dizendo ali sobre a questão da riqueza. Sim. O senhor falou que tem quantos versículos sobre... Lá o senhor falou no seminário. Tem mais de 2.000 versículos apontando para vida financeira. Vida financeira. Minha esposa que falou essa palavra. Ah, foi a sua esposa. Mas são mais de 2.000 versículos. As pessoas... A vida financeira ela é muito espiritual, pastora. Por quê? Veja bem, Mamon é um Deus. Então, assim, o mundo inteiro está dominado. Então, assim, as pessoas são presas ao bem material. Você pode ter tudo, mas tudo que você tem não pode possuir você. Sim. Essa é a jogada. Você pode ter muitas posses, muita coisa, mas nada pode ser dono de você. Você tem que mandar sobre essas coisas todas. Essas coisas são servos. Paulo fala que você pode possuir tudo como não tendo nada. Essa é a consciência. Tudo que eu tenho aqui é para usufruir, mas para promover o reino de Deus e vida que segue. E não leva nada para onde lá. E tipo, se eu perder, vamos dizer, se acontecer uma situação, se eu perder o que eu tenho hoje, se eu começa do zero. Tem que ser, mas a mentalidade é essa. Não é tirar a vida, não é ficar desesperado, não é, né? Sim. Mas é colocar e começar do zero, de novo. Essa é a ideia. Ter a coragem, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. O que nós experimentamos hoje como povo de Deus, como servo de Deus, eu e minha esposa, e aqueles que estão à nossa volta, é o poder que essa palavra não falha. É o posicionamento em Deus. Acima de tudo, Cristo Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele responde orações. O salmista diz, amo o Senhor porque Ele ouve e atende a minha oração. É muito bom esse Deus que ouve e também que responde. Agora, Deus não pode fazer nada que não esteja na palavra. Ele não pode fazer nada porque Ele já fez tudo. O que você precisa, o que eu preciso é assumir, possuir isso, dominar isso como meu e declarar isso. E com o posicionamento em Cristo, o milagre é. Nossa, muito edificante, viu? É muito bom, né? Nossa, Deus é lindo. A gente continuaria aqui falando até Amém, se não tivesse, né, outras coisas para fazer. Mas eu agradeço muito, senhor, né, pela participação no nosso programa, por ter aceito o convite. Né? Foi genuíno, foi maravilhoso aqui o conhecimento, a sua experiência de fé, tudo que Deus fez. E eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, né? E eu quero que o Senhor deixe uma palavra final para todos que estão nos assistindo e todos que vão nos assistir, né? Uma mensagem de fé. Ok. A questão é que está dizendo que o mundo precisa de paz, porque estão em guerras em todos os lugares. E as pessoas acham que paz é ausência de problemas ou que paz é um sentimento. Mas o que eu digo para você é paz é uma pessoa. Esse mundo só terá paz quando essa pessoa for o governante dela. Essa pessoa é Jesus. Você só terá paz não é quando os seus problemas resolverem. Você só terá paz quando você deixar essa pessoa, chamada Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ser Deus na sua vida. Ele é Deus, você deixando ou não. Mas estou deixando para você permitir. Ele entrar como eu permiti ele entrar na minha vida. Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo, pagar do nosso pecado, ressuscitou para que tenhamos uma vida de sucesso. Aproxime-se de Cristo, siga Cristo Jesus e você vai ver o que é. Cristo, ele é tudo. Se esperança tem um nome, esse nome é Jesus. Se sucesso tem nome, esse nome é Jesus. Jesus é tudo para nós e você precisa fazer isso na sua vida. Deixe Cristo dominar a sua vida, né? Eu sou o pastor Hamilton César, sou pastor no Ministério Palavra da Reconciliação em Goiânia, né? E depois coloque nas redes sociais, se alguma pessoa também tiver interesse. Com certeza. Né? Deixe o pessoal partilhar, vocês vão ouvir muitas palavras lá no Instagram, no YouTube também, que vai ser muito edificante. Qual é a sua rede social, pastor? Deixa aí. É P de pai, R, PR, abreviação. O meu nome, como é escrito, Hamilton com H, PR Hamilton César no Instagram e também no YouTube.
Quem Você quiser vai adquirir seu livro também, né? Pode entrar em chamar contato por lá, e né? A gente vai ter esse contato. Sim. Deus abençoe, viu, sua vida. Um abraço também para a pastora, sua esposa, Pastora né? Sheila, né? Pastora Shirley, né? Que tá daqui a pouco. Né? Então, vocês estão aqui, brevemente vão voltar novamente para fazer, né? Pela Os graça do estudos. Eterno, sim. Então, todo ano vocês voltam, é? Sim, sempre. Sempre estão por aqui. Tá. Glória a Deus. Temos bons amigos aqui, tem um povo muito abençoador aqui. Olha, então vocês seguem o pastor nas redes sociais, porque quando ele vir aqui em Porto Velho de novo, com certeza você pode estar participando do próximo Sol. Sim, sistema ofensivo de Sim. libertação. Glória Vamos a Deus. avante como igreja e a vitória já é nossa. Deus lhe abençoe, viu? Seu ministério, sua Obrigado. vida. Em nome Antônio de Ramos. Jesus. Obrigado, tá? Deus abençoe. Um abraço para o pastor Antônio também. Eu achei incrível os Antônios, né? Antônia e Antônio. É incrível, gente. Eu sorri bastante. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade, que de verdade espero que Cristo edifique todos com esse testemunho. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe. Queridos, a você que ficou até aqui com a gente, Deus abençoe também sua vida, seja edificado com esse testemunho e nós nos encontramos no próximo programa, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Podcast Você Crer? Oferecimento Telemídia Publicidade, AtiTransfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal Nova Esperança, Deusa Confecções.